texto nos diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vou ler mais uma vez. E eu quero que você entenda que aqui é Jesus falando com um de seus discípulos chamado Pedro, conhecido como Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Amém? Feche os teus olhos e peça para Deus falar com você. Pai, a tua palavra é santa, a tua palavra é viva, a tua palavra é penetrante, ela nunca volta vazia. E eu sei que há um grande propósito com a tua palavra neste lugar hoje. Fala com a tua igreja, fala com teu filho, com a tua filha. E Pai, acima de qualquer coisa, estabeleça o teu propósito em nossas vidas. Estabeleça a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita em nós. Eu oro, Senhor, com muita gratidão a Ti pela Tua presença. E com temor e tremor, Pai, me coloco diante de Ti para expor essa palavra e com ela ajudar o Teu filho e a Tua filha a entender um pouco mais do que o Senhor espera de cada um de nós. Fala conosco e abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, gente. O tema desta noite é a geografia da conversão. Você pode repetir isso? Geografia da conversão. O que eu quero dizer com isso? Toda pessoa que conhece a Jesus e tem a experiência da conversão, ela vive um reposicionamento geográfico em vários aspectos. E o primeiro diz respeito à sua relação com o próprio Deus. Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós estávamos separados de Deus. E esse termo, destituídos da glória de Deus, significa que nós, um dia na criação, que éramos imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado já não somos. Perdemos a glória da imagem de Deus em nós. Mas uma vez que reconhecemos os nossos pecados, que nos arrependemos dos nossos pecados, que manifestamos a nossa fé em Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e abrimos o nosso coração para recebê-lo na nossa vida em uma experiência pessoal, nesse momento eu experimento a conversão, onde a minha vida que estava separada de Deus, ela é novamente conectada com Deus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6, ele disse bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho de volta para o Pai. E quem aqui já voltou para o Pai através de Jesus? Você se lembra do dia que você voltou para o Pai através de Jesus? Amém. Quando isso acontece, você tem a maior alegria e desejo de dar um testemunho público da sua conversão, da sua volta para Deus. E é quando você então dá esse testemunho no seu batismo, nas águas. Quantos aqui já foram batizados nas águas, dando um testemunho público da sua conversão a Jesus? Amém. Foi um dia triste? Foi um dia que você quer esquecer? E por quê? Porque foi maravilhoso. O dia do meu batismo é inesquecível. E quando nós nos convertemos e voltamos para Deus, existe um reposicionamento espiritual na minha e na sua vida. Todos entendem isso? Amém? Antes estávamos nas trevas, mas o Senhor Jesus vem e nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes estávamos separados por causa do pecado, mas agora Jesus vem e nos reconcilia com Deus mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. De tal forma que quando o Pai nos vê, antes de enxergar os nossos pecados, Ele vê o sacrifício de Jesus. E é por isso que em Cristo Jesus nós somos justificados e já não há condenação para quem está em Cristo nosso Senhor Jesus. Quem entendeu isso, diga amém. Mas existe algo além disso. Porque uma vez que o meu relacionamento é restaurado com o Pai, através da obra de Jesus na cruz, o Pai promove algo na minha vida. Através de Cristo, Ele me insere em seu próprio corpo. Então repita isso: quando eu me converto, eu volto para Deus, mas também sou inserido no corpo de seu Filho. Diga isso: a partir desse momento, eu tenho uma família, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Então, quando acontece uma conversão verdadeira na minha vida, sim, eu me conecto com Deus, sim, eu me reconcilio com o Pai, mas também eu ganho um lugar na família de Deus. Repita isso: eu passo a crer, mas também a pertencer. E por que você pertence ao corpo? Foi porque você decidiu ser membro da igreja? Não. Quem forma o corpo é Jesus. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque você voltou para o Pai e Jesus colocou você no seu próprio corpo. Quem está entendendo isso? Então acontece um reposicionamento geográfico, onde você agora tem muitos irmãos, onde você agora tem uma grande família, onde você agora entende que a sua vida com Deus não pode ser vivida só com Deus, mas ela se revela e se expressa uns aos outros na comunidade onde você pertence e se vê parte do corpo de Cristo. Quem entende isso, diga amém. Uma pesquisa do IBGE, não muito tempo atrás, trouxe uma informação nova, e eu achei muito curiosa, que são cristãos evangélicos não praticantes. Isso não tinha antes, mas agora, se você entrar lá no IBGE, tem também cristãos evangélicos não praticantes. E quem são esses? São aqueles que dizem: eu creio em Deus, creio em Jesus,
mas não pertenço a igreja nenhuma. Eu vivo a minha vida com Deus sozinho na minha casa. Alguém já viu algum ser humano por aí que expressa dessa forma a sua fé? Quem já viu? Levanta a mão e vamos ver se é só eu que tenho visto isso. Por que existe isso? Porque essa pessoa ela até pode ter experimentado uma conversão de voltar para Deus através de Jesus. Só que ela ainda não entendeu que quando ela volta para Deus em Cristo Jesus, ela é inserida no seu corpo. E o seu corpo é formado por outras pessoas que também voltaram para Deus. E essas pessoas juntas são chamadas de igreja, onde Jesus é o cabeça dessa igreja. Quem entendeu isso, diga amém. Então acontece um reposicionamento espiritual na tua relação com Deus, mas também acontece um reposicionamento espiritual na sua relação com seus irmãos que comungam da mesma fé e que servem ao mesmo Deus. Amém? Só que tem algo ainda melhor. Quando você é inserido no corpo, você percebe que a sua conversão agora não é só ser um canarinho de Jesus cantando para Ele todo domingo na igreja. Embora seja muito bom fazer isso. Quem gosta de louvar o Senhor aí? Isso é bom demais, eu amo. Mas você percebe que uma vez que você voltou para Deus, e uma vez que você foi inserido no seu corpo, agora você tem um pastor sobre você, um mestre sobre você, um apóstolo sobre você, um profeta sobre você, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho da obra do ministério. Repita isso: se eu me converti, eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho relacionamento com os meus irmãos, e eu tenho uma obra a ser feita. Repete mais uma vez: eu tenho uma obra a ser feita. Você precisa entender que se Jesus salvou você, foi para te levar de volta para o Pai, mas isso não é um fim. Porque se você volta para o Pai e é salvo, agora com o Pai em Cristo Jesus, você é co-criador com Ele de um novo amanhã. Na sua comunhão, intimidade com Deus, quanto mais você se aproxima do coração de Jesus, quanto mais você se aproxima do coração de Deus, mais você entende que Ele te envia as pessoas que Ele quer salvar. E eu pergunto: o que é importante para Jesus é importante para você? O que é a paixão de Jesus é a paixão para você? O que move o coração de Jesus é o que move o seu coração. Você só vai saber se você realmente se converter. Pastor, você quer dizer que eu não me converti? Não. O que você precisa buscar hoje é o nível da sua conversão ao Senhor. Repita isso: nível da minha conversão ao Senhor. E para você entender isso, pega a sua Bíblia, livro do profeta Joel, capítulo 2. Versos 11 ao 13. Diga amém. Preste muita atenção. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! E como será terrível! Quem poderá suportá-lo?
Agora, porém, declara o Senhor: voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, e muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Posso ouvir um amém? Olha aqui para mim, preste atenção nisso. O profeta Joel diz: quem suportará o grande dia do Senhor? Ele está falando de um dia profético que nós também aguardamos, que é a volta do Senhor. Volta do Senhor Jesus. E ele diz: quem suportará esse dia? Quem ficará em pé nesse dia? Ele faz uma grande pergunta, mas ele aponta um caminho. Portanto, agora diz o Senhor: voltem para Ele, voltem para Deus, de todo o vosso coração, com jejuns, com pranto, com choro. Rasguem o coração e não as vossas vestes, porque Ele é, repita isso, porque Ele é misericordioso e cheio de amor. O que eu aprendo aqui? A conversão que Deus espera de mim e de você. Primeiro, uma conversão que abrange a totalidade do meu coração. Voltem para mim de todo o vosso coração. Mas segundo, uma conversão que não se resume em religiosidade, em atos religiosos, em serviços religiosos. Ele diz: rasguem o coração de vocês e não as vossas vestes. Rasgar as vestes naqueles dias era como um testemunho público de arrependimento e de volta para Deus. Só que se tornou tão comum rasgar as vestes, que esse povo agora rasgavam as suas vestes, mas o que eles faziam de forma externa não tinha nenhuma conexão com o que estava acontecendo de forma interna. O profeta Isaías traduziu isso depois dizendo: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Aqui o Senhor está dizendo: a conversão que eu espero de você, filho, a conversão que eu espero de você, filha, não está no que você faz na igreja, não está no que você faz para os outros. A conversão que eu espero de você, filha, a conversão que eu espero de você, filho, é que aquilo que você faz na igreja e aquilo que você faz para os outros e para mim seja uma expressão da verdade que está dentro de você. Você faz porque você é. Você faz porque você, no íntimo do seu coração, tem essa verdade para expressar. Quem está entendendo isso, gente? E aí, façam isso, porque o Senhor é misericordioso e cheio de amor. Então a conversão que Deus espera de mim, a conversão que Deus espera de você, é uma conversão que abrange a totalidade do meu coração. E eu tenho que me perguntar hoje com muita humildade e sinceridade, se todo o meu ser, se toda a minha alma, se todo o meu coração está entregue ao meu Deus. É uma conversão que não se resume em atos religiosos. Você pode ser muito religioso, você pode ter muitas atitudes religiosas, dia após dia, seja no Tadel, seja na célula, seja nos cultos. Você pode ser um excelente religioso e fazer tudo certo.
Só que mais do que fazer tudo certo, Deus está atrás do porquê você faz tudo certo. Se é para honrá-lo e glorificá-lo, ou se é para receber um carinho de quem está vendo o que você faz. Quem está entendendo isso? E aí ele diz: convertam-se ao Senhor, porque Ele é. Então essa conversão é de todo o coração, é não rasgar as vestes, mas rasgar o coração, mas por quem Deus é e não por aquilo que Deus faz. Repita isso: eu devo voltar para Deus. Mais forte: eu devo voltar para Deus por quem Ele é e não pelo que Ele faz. E aqui você começa a se perguntar: se a partir de hoje Jesus não fizer mais nada por você, você continua firme no Tadel, se desenvolvendo como um cristão, como um líder? Você continua firme na célula, crescendo com Deus e crescendo com seus irmãos, aprendendo a ser uma família, onde ora uns pelos outros, intercede uns pelos outros, perdoa uns aos outros, encoraja uns aos outros, concorda uns com os outros? Você continua fielmente vindo aos domingos para se reunir com toda a sua família da fé, para dizer que Ele é o único, digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor? Se você se converteu, sim. Mas se não, só faz sentido para você um Tadel, só faz sentido para você uma célula, só faz sentido para você um culto, se tiver algo para você consumir nesse ambiente, algo que interessa a você. Hoje você está com Deus por quem Ele é ou pelo que Ele faz? Hoje você veio a esse culto por quem Ele é ou porque está numa escala? Ou porque tem um compromisso religioso a ser cumprido? Quem está entendendo isso, gente? E por que essa cara de assustado de vocês? Eu estou ficando com medo aqui. Fala para quem está do seu lado aí: não pula no pescoço do pastor hoje. É tudo em amor o que ele está falando. Vai lá, me protege aí, me ajuda. Fala aí: não pula no pescoço dele. Então preste atenção nisso. Preste muita atenção. Deus falou profundamente comigo nessa madrugada. E o meu maior desafio é porque está tudo muito claro para mim. Mas não pode ser tudo muito claro para mim, tem que ser tudo muito claro para você também. Eu estou tentando ser o mais didático possível para você entender o que Ele quer falar. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então repita isso: a minha conversão a Deus, mais forte, a minha conversão a Deus tem 3 níveis. Tem o básico, tem o médio e tem o avançado. Você pode dizer isso? O básico, o médio e o avançado. E só você sabe em que nível você está. O básico é quando eu me converto dos falsos deuses ao único Deus e Senhor verdadeiro. É quando eu acredito nesta palavra, e como está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 5, que há um só Deus e Senhor, e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Eu então entendo que eu tenho um só Deus e Senhor, e um único que pode me reconectar com o Pai, que é o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. E
E tudo isso porque foi Ele quem morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Então, quando eu olho para esta palavra e leio como está escrito em Atos, capítulo 4, verso 12: pois abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, eu entendo que há um só Deus e Senhor. E quando isso acontece, eu me converto dos falsos deuses a um único e suficiente Deus e Senhor. Quem já experimentou esse nível de conversão? Levanta a mão aí, vamos ver. Dá uma salva de palmas para eu saber quem já se converteu nesse nível. Amém. Mas fala para quem está do seu lado, esse é o básico. Esse é o básico. Qual é o nível médio? É quando eu me converto do meu egoísmo para o senhorio de Cristo. É quando a minha vida deixa de ser egocêntrica e passa a ser cristocêntrica. É quando eu de fato vivo na prática a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Quando você diz isso, você está dizendo: Jesus, vem ser o rei sobre a minha vida. Vem ser o Senhor da minha vida. E quando você se converte do seu egoísmo para o senhorio de Cristo, agora é Jesus quem lidera a tua vida. Agora é Jesus quem reina em sua vida. Agora é Jesus quem preside a sua vida. Agora é Jesus quem determina o caminho em sua vida. E nesse lugar, você transiciona de uma postura orgulhosa, cheia de vaidade, de prepotência, de arrogância, para uma postura cheia de humildade e submissão àquele que agora é Senhor sobre a sua vida. Então repita isso: no nível básico, eu tenho um relacionamento com um único Deus. Mas no nível médio, eu tenho um relacionamento com os meus irmãos em uma espiritualidade submissa. O que isso quer dizer? Que você quebrou tanto o teu orgulho que agora você aceita ser exortado por um pastor. Você quebrou tanto o seu orgulho que você agora tem um coração ensinável. Você quebrou tanto o seu orgulho que agora você aceita sentar para aprender e ser discipulado. Você quebrou tanto o seu orgulho que agora cada decisão que você toma é no temor do Senhor. Você quebrou tanto o teu orgulho que você olha para Jesus e você sabe que Ele, mesmo sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória, assumiu a figura humana para ser servo de todos nós. E aí você entende que o teu modelo não é um homem que se tornou Deus, mas é um Deus que se fez homem. E aí, se você quer saber por que tem gente que diz que se relaciona com Deus, mas não tem uma igreja para crer e pertencer, a única razão é porque ela ainda não se converteu no nível médio. Quem está entendendo isso? Quem já se converteu no nível básico? Dá um amém. Quem já se converteu no nível médio? Tá ficando bom. Se você se converteu no nível médio, você entende a importância de uma célula. Porque você sabe que não pode ser sozinho. Se você se converteu no nível médio, você sabe a importância de ter uma autoridade sobre você. Se você se converteu no nível médio, o teu ego é espremido. Só que quando ele é espremido,
você traz o melhor que existe em você, que é a imagem e semelhança de Cristo. Quem está entendendo isso, diga amém. Hoje se escuta muito: quando você vai para o teu próximo nível? Quando você vai para o teu próximo nível? Eu pergunto: quando você vai para o seu próximo nível? Quem está entendendo isso? Então preste atenção. Hebreus 10, 25 diz bem assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui é para quem está no nível médio. Nível básico, há um só Deus e Senhor. Nível médio, eu sou igreja com o corpo de Cristo, e eu não deixo de me reunir como igreja, seja no templo com toda a família, seja na célula com parte da família. Amém? Quem quer saber qual é o nível avançado? Mas será que interessa o nível avançado? Sim ou não? Já não está bom o nível médio? Já não é desafiador demais o nível médio? Fala ou não fala, Yuri? Não? Fala. Abre sua Bíblia, por favor. Marcos capítulo 5. Apenas o verso 18 ao 20. E aqui, ou você vai me amar muito ou vai me odiar muito. Mas eu não me importo. Se amar é lucro, e se odiar, isso só fala sobre você. O que me importa é agradar a Deus, abrindo os teus olhos com a palavra. Diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, um homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse seguir com ele. Jesus não permitiu. Olha aqui para mim, só para você entender o contexto. Depois você pode ler o capítulo 5 todo. Aqui é um jovem que era atormentado por uma legião de demônios. Quem conhece essa história bíblica? E ele era tão atormentado por uma legião de demônios que ele morava em um cemitério, em um sepulcro. Vivia nu e se feria com pedras. Estava longe da família, longe dos amigos, não tinha relacionamento com a sua cidade, com o seu povo. E o conjunto de Gadara era um conjunto de pelo menos 10 municípios, tipo assim, uma grande Florianópolis, mas com 10 povos, 10 municípios. E ele estava ali segregado, dentro de um cemitério, se automutilando, se machucando, se ferindo. Mas o texto diz que Jesus vem e ele entra nessa ilha. E ao entrar, ele se encontra com esse jovem. E nesse encontro, esse jovem é liberto dessa legião de demônios. E agora, esse jovem liberto de uma legião de demônios, com um coração muito grato, com um coração muito feliz, com um coração cheio de reciprocidade, ele diz: Senhor, deixa eu ir contigo. Deixa eu entrar nesse barco, Senhor. Quem pediria para entrar nesse barco também com Jesus?
Ele vem e tira você do abismo, traz você para a luz, restaura a sua dignidade, restaura a sua vida, cura as suas feridas, faz de você algo novo. E aí tudo que você mais quer agora é estar com Ele. E o texto diz, preste atenção, vou reler, agora você vai entender mais. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Todo mundo aqui entende o que é súplica? Você já suplicou algo para Jesus? Algo para Deus? Algo para o marido, para a esposa? É o mais alto nível de uma tentativa de persuasão. Eu suplico, pelo amor de Deus, deixa eu entrar nesse barco e ir com você. Mas sabe o que aconteceu? Jesus não, repita isso, Jesus não permitiu. Sabe por quê? Jesus viu nesse jovem que ele já podia ir para o nível avançado de uma conversão. Repita isso, nível avançado. É a minha conversão à causa de Cristo. Nível básico, você se converte dos falsos deuses para o Deus verdadeiro. Nível médio, você se converte do seu egoísmo para o senhorio de Cristo e você aceita uma espiritualidade submissa. E você aceita estar em um corpo, ter irmãos e ter uma liderança sobre você. E principalmente que exorte o seu coração e você ama ser exortado. Repita isso, eu amo ser exortado. Não acreditei muito não, hein? Vai lá de novo, eu amo ser exortado. Só não ama ser exortado quem não abre mão do controle. Tem gente aqui que é controlador? Quem aqui é casado? Vamos ver, agora aparece. Quem é casado? Levanta a mão aí. O povo casado é o povo mais feliz do mundo. Levanta a mão, irmão, senão não vão acreditar. Vai lá. Isso aí. Quem já percebeu o cônjuge, seja a esposa ou esposo, querendo controlar a sua vida em algum momento? Dá um azar tremendo mentir dentro da igreja, viu? Levanta a mão aí, quem já percebeu. Você sabia que o controle é o mais alto nível de manifestação de orgulho? Quem sabia disso? Por quê? Porque só Deus tem o controle. E quando você acha que você tem o controle, você está sendo arrogante, orgulhoso e prepotente, além de um supersticioso. Quem aqui acredita em pé de coelho? Vocês entendem o que é acreditar em pé de coelho? Não? Quem entende? Quem já ouviu falar? É uma superstição. Tem gente que anda com um chaveirinho de pé de coelho porque acredita que aquilo ali dá sorte. E você acreditar que tem o controle é o mesmo que acreditar em pé de coelho. Fala para quem está perto de você, é superstição, irmão. Você não tem o controle. Talvez você pense que tem o controle porque a carne faz você pensar assim. Mas quando você tem o fruto do Espírito, você entende que quem controla é Ele e não você. Toda atitude de controle é uma atitude de insubordinação a Deus.
E é o mais alto nível de uma expressão de orgulho. E o orgulho transformou anjos em demônios. É perigoso isso ou não é? E tudo isso se dá no nível médio de conversão. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse jovem tinha muitos demônios nele, porque tinha muito orgulho na vida dele. Mas Jesus chega e expulsa todos esses demônios, restaura a vida dele, e agora ele quer entrar no barco. Mas Jesus não deixa. Parece uma coisa estranha, não é? Para uns, Jesus chega e diz: vem e segue-me. Para Pedro ele não falou isso? Depois da maior pesca da vida dele, ele diz: agora deixa todos esses peixes aí, vem e me... Sabe por quê? Quem sabe? Porque não tinha convertido ainda. Mas ele já tinha visto um milagre. Ele já tinha andado sobre as águas. Ele já tinha feito a maior pesca de toda a sua vida. Ele já tinha visto Jesus curar leprosos, Jesus dar vista aos cegos. Ele já tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro. Ele tinha visto tanta coisa. Mas Jesus chega para ele e diz: Pedro, Satanás pediu para peneirar você, mas eu intercedi e orei por você. Pedro, quando você se converter, ajuda os teus irmãos, fortaleça os teus irmãos. Jesus disse para ele: Pedro, você ainda não se converteu. O que Jesus falaria para você hoje? Jesus olha para esse jovem e diz: não, você não vai entrar no barco. Olha o que ele diz, verso 19. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Só tinha uma razão para aquele jovem não poder entrar no barco e estar com Jesus: um alinhamento geográfico, onde ele estar em um lugar seria mais importante que estar no barco com o próprio Senhor Jesus. Você está entendendo isso? Quando você se converte à causa de Cristo, preste atenção nisso. Quando você se converte à causa de Cristo, não existe mais o que é espiritual e o que não é espiritual. Não existe mais na sua vida o que é obra de Deus e o que não é obra de Deus. Como assim, pastor? É simples. O que eu faço aqui na igreja hoje, o que eu faço aqui na igreja, em nosso Tadel, o que eu faço aqui na igreja, atendendo individualmente algumas pessoas, não é nem um pouco mais espiritual do que o que eu faço como treinador na Febracis hoje. Como assim, pastor? Lá não é o seu trabalho? É. Só que quem se converteu à causa de Cristo, onde Ele coloca os seus pés, todos sabem que Ele segue a Jesus. E quem chega nele, chega em Jesus. Quem conhece Ele, conhece Jesus. Quem ama Ele, vai amar Jesus.
Você entende que o que você faz na vida agora não é só sobre ter um trabalho para você pagar o seu aluguel, para você ter a sua casa, mas você sabe que aonde você coloca os seus pés, e se você tem discernimento, se você consegue ouvir a voz de Cristo, se você já se aproximou do coração de Jesus, você sabe onde Ele quer que você esteja, para que você seja a resposta de pessoas preciosas que Ele quer chegar nelas, e só você pode oportunizar isso. Esse jovem não entrou no barco para estar com Jesus, porque tinha 10 cidades que precisavam saber o que Jesus fez na vida dele. Então, se na sua faculdade quem te conhece não conhece a Cristo, você não se converteu à causa de Cristo. Se no seu trabalho quem conhece você não conhece Jesus, você não se converteu à causa de Cristo. Se entre os teus familiares quem conhece você não quer conhecer quem é o teu Deus, você não se converteu à causa de Cristo. Pode respirar fundo, muda o semblante, não pula em mim. Teve um dia que em uma live, uma pessoa que estava prestes a cometer um suicídio falou assim: eu preciso falar com você. E falando com essa pessoa, ela disse: a hora que você falou sobre propósito de vida, eu encontrei uma razão para continuar vivendo. E sabe o que é interessante? Eu não estava em cima do púlpito. Para quem vê com os olhos apenas naturais, eu estava em um dia de trabalho comum. Mas, pelo entendimento que eu tenho, que todo o meu posicionamento geográfico tem um propósito de Jesus, aquele dia era o dia de Jesus impedir alguém de se suicidar. Quem está entendendo isso? Eu confesso a vocês que uma das minhas maiores dificuldades no início era me apresentar como pastor. Porque no senso comum, todo pastor é... Vai lá, gente, pode falar. Vocês são minhas ovelhas. No senso comum, todo pastor é o quê? Pode falar, gente. Todo pastor é o quê? No senso comum, todo padre é... Pode falar. Pedófilo. No senso comum, todo político é... E no senso comum, todo coach é o que hoje? Alguém que não deu certo em nada na vida, e aí decidiu ser coach. É assim ou não é? Aí você imagina, eu que sou pastor e ainda coach. Mas eu não estou nem aí para o que você pensa. Porque eu sei, em mais de 2.000 horas e 500 atendendo pessoas, quantas não se suicidaram, quantas resgataram o casamento, quantas vivenciaram uma nova história. E tudo isso porque para mim não tem diferença o que eu faço de segunda a sexta e o que eu faço no final de semana, porque para mim tudo é obra de Deus. Quem está entendendo isso, gente? Quando você sabe quem você é, a única coisa que importa é ser fiel à visão daquele que te deu. Quem aqui hoje está numa célula? Levanta a mão, vamos ver.
Lá no começo, quando eu comecei a falar de célula aqui na igreja, todo mundo achava que tinha demônio na célula. Esse negócio é do capeta, pastor, não fala nisso. Isso nunca deu certo, isso não funciona. O meu melhor amigo aqui na igreja, o cara que falou, tô contigo, no primeiro dia que eu falei, cara, recebi o convite para abrir essa igreja, o meu melhor amigo, ele falou assim, pastor, não engravidei disso. Eu falei, não sabia que homem engravidava? Mas quem conhece a nossa história sabe que há muitas vidas que jamais seriam salvas se eu não tivesse enxergado além do que as minhas ovelhas. Você pode não entender, mas um dia você entenderá. Porque a conversão, quando ela chega em um nível onde você se converteu à causa de Cristo, você não separa mais as coisas na sua vida entre secular e espiritual. Lá no seu trabalho você é um missionário de Jesus. Lá na sua família você é um missionário de Jesus. Lá na sua faculdade você é um missionário de Jesus. E se você não se vê assim, é só porque você ainda não entendeu que a sua conversão tem um nível ainda mais profundo. Quem está entendendo isso, gente? Estou sentindo que vocês estão me amando mais. É verdade isso? Todos ficaram admirados. Todos. E aí eu pergunto, quem aqui tem certeza que Jesus fez algo lindo na sua vida? Algo especial na sua vida? De verdade, levanta a mão. Se Jesus já fez algo especial na sua vida, levanta a tua mão. Ótimo. Nessa semana, no seu trabalho, para quantas pessoas você falou que Jesus fez na sua vida? No último mês, quantas pessoas souberam que Jesus fez na sua vida? Ah, mas não é interessante. Como você sabe se não falou? Como você sabe se não abriu a tua boca? Amém? Você tem que responder hoje. Não a mim, mas a Jesus. Para Pedro, Jesus disse, quando você se converter, o que é para fazer? Cuida dos teus irmãos. Mas sabe o que é interessante? Eu vou encerrar aqui, mas abre lá a sua Bíblia. Capítulo 22 de Lucas. E agora pode até mudar o toque, porque vai mudar o nível do assunto aqui. A coisa vai ficar séria. Estou até pertinho de você agora. Lucas 22. Verso 31 e 32. Só que agora nós vamos ler até o 34. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E aí sabe o que é interessante? Jesus disse: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Repita isso. Aqui, o destino de Pedro poderia ser outro. Mas sabe por que não foi? Olha a resposta que ele deu. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E aí Jesus diz para ele, respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje,
Antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Talvez tem pessoas aqui que me ouviram e disse: isso não é para mim. Sabe o que é isso? Orgulho. E talvez tem pessoas que até estão dizendo assim: pastor, hoje tirou o dia para dar uma indireta para mim. Está falando tudo só para mim. Sabia que tem gente que às vezes diz assim: olha, hoje o pastor tirou o dia só para me alfinetar. Digo com muito carinho e amor, você não tem toda essa importância para eu adulterar a palavra de Deus, ignorar 200 ou 300 pessoas que vão estar aqui ouvindo a mensagem, só porque eu preciso falar algo para você em público que eu não teria coragem de falar individualmente. Acredite que quando você senta naquela sala do amor, quando eu preciso falar, eu falo. E quem já foi na salinha do amor aqui? Tem gente que fala assim: você já foi na salinha do amor? Eu não preciso mandar recado para ninguém. Mas é com temor e tremor que eu estou dizendo a você hoje: volta para Deus. Volta para Deus. Não estou dizendo para você voltar para o pastor Renato. Não estou dizendo para você voltar para a igreja do Evangelho Quadrangular. Não estou dizendo para você voltar para a célula que você estava ou não está mais. Eu estou dizendo: volta para Deus. Porque se você voltar para Ele, Ele vai curar suas feridas. E se Ele curar suas feridas, Ele vai te incluir no corpo de Cristo. E se Ele te incluir no corpo de Cristo, Ele vai dar um propósito e uma missão a você. E se Ele der um propósito e uma missão a você, a sua vida com Deus e o seu serviço a Deus não vai se resumir a uma escala de culto. A sua vida com Deus e o seu serviço a Deus não vai se resumir a uma célula na semana. A sua vida com Deus e o seu serviço a Ele será todo dia. Todo dia. Porque repita isso: quando Deus toca em mim, põe a mão na cabeça e diga: quando Deus toca em mim, Ele deixa algo em mim que é para mim, mas não é só para mim, é transferível, é para passar através de mim. E aí, se servir para você, você pega. Toda mudança geográfica na sua vida, se não for para corresponder um nível mais profundo da sua conversão a Cristo, é porque você está negando o seu Cristo. Você está entendendo isso? Todo reposicionamento geográfico na sua vida que não é fruto de um entendimento, de um nível mais profundo da sua conversão e entrega a Cristo, é porque você está negando a Jesus. Por mais difícil e às vezes incompreensível, talvez eu esteja falando aqui com vocês de algo que só pastor entenderia, mas eu sei que o Espírito Santo pode acrescentar a você o que você ainda não entende. Amém? Por que eu digo isso? Na minha vida, um dia eu me mudei de Umuarama para Maringá. E eu me pergunto, se eu não tivesse feito essa mudança, o que seria da minha vida? Um dia eu me mudei de Maringá para Autônia, onde fiquei 4 anos interno num seminário americano. E eu me pergunto, o que seria da minha vida se eu não tivesse feito isso? Um
Um dia de outono, eu voltei para minha cidade natal, Umuarama. E hoje eu me pergunto o que seria da minha vida se eu não tivesse feito isso. Um dia eu saí de Umuarama e vim para São José. E eu me pergunto o que seria da minha vida se eu não tivesse feito isso. Eu nunca saí da minha igreja por nenhum outro motivo que não fosse para um nível mais profundo da minha entrega e da minha conversão a Cristo. E pastora Zilma me acompanhou. Eu saí de Umuarama para servir a Jesus nessa cidade, sem nenhuma promessa de salário, de aluguel e de nenhum sustento, mas apenas com uma palavra: sai da tua terra e vai para o lugar que eu estou te mostrando. Em 2 meses, eu passei no concurso do Conselho Tutelar, servi no Conselho Tutelar em 2 gestões, passei no concurso da Prefeitura de Florianópolis, servi mais 5 anos como servidor público, e nesse período, lá no dia 8 de junho de 2012, eu e minha esposa, ainda que mais uns 3 ou 4 dissessem estou com você, nós sabíamos que essa decisão era eu e ela, de abrir essa obra. Quem veio do nada não teme perder o tudo, porque o tudo nunca pertenceu a si. Consegue entender isso? Mas você sabe que tem pessoas que têm tudo, que quando perde, pula do prédio. Por quê? Eram o que tinha. Tem pessoas que fazem de tudo, mas quando param de fazer, também pulam do prédio, porque eram o que fazia. Eu sei que eu sou um filho de Deus, e tudo o que me importa hoje é agradá-lo. E sabe o que é lindo? Eu enxergo essa igreja muito maior do que ela é hoje. Porque essa visão eu tenho que transferir a vocês. Mas só Deus sabe se daqui a pouco Ele não me leva para outro país. Porque talvez Ele diga: agora eu preciso de você aqui. Não se assuste, não tem nada disso acontecendo, tá? O que eu estou dizendo é que eu não me pertenço mais. E se um dia isso acontecer, e se acontecer, é porque hoje, uma vez que você se converteu na geografia, onde você coloca os pés e onde você gasta o seu tempo, é porque você tem a palavra de Jesus sobre você. Para você ter uma ideia, no dia da minha primeira live lá com a Febracis, eu queria ouvir Deus. E quando eu estava atendendo essa pessoa que estava prestes a fazer um suicídio, cometer um suicídio, eu escutei uma voz que é inconfundível, que eu escutei só umas 3 ou 4 vezes na minha vida. Tem um monte de gente que diz que Jesus está falando com ele todo dia, toda hora aí, né? Admiro você. Mas eu só escutei uma palavra. Entendeu? Aquela palavra me rasgou. Porque se eu não estivesse na geografia de Cristo para mim, alguém que eu podia ajudar não seria ajudado.